Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Agradecemos mais uma vez a Deus e a você por estarmos iniciando mais um programa Fé Católica. Nosso muito obrigado. Um obrigado especial também para aqueles que são colaboradores com esta obra de evangelização do Instituto de Missionários Leigos, a TV Kefas, a TV do Bom Pastor. A sua contribuição ajuda em muito, mantém a TV Kefas com suas atividades evangelizadoras, missionárias. Nosso muito obrigado a vocês, repito mais uma vez. Nós vamos no programa de hoje dar continuidade ao capítulo 3. Iniciamos no capítulo 3 do documento 111 da CNBB e queremos dar continuidade no programa de hoje, o capítulo 3, que tem o seguinte título: A Palavra de Deus e os Desafios à Semeadura. Então nós vamos continuar a reflexão do capítulo 3 sobre os desafios às semeaduras. Quais são os desafios que a semeadura da palavra enfrenta nos dias atuais? No programa passado eu falei de 4 desafios e hoje quero mencionar mais 4 desafios que a semeadura da palavra tem pela frente, que nós encontramos. Então queremos abordar justamente tais desafios. E queremos mencionar esses desafios que são enfrentados hoje pela nossa igreja, os evangelizadores. Recordemos então, meus irmãos e minhas irmãs, que a parábola de Jesus usada como inspiração para as reflexões do documento 111 é a parábola do semeador, uma parábola sobre a palavra de Deus. Jesus é o semeador e a semente, a palavra de Deus. O semeador, conforme eu já disse em programa passado, o semeador é zeloso, a semente é fecunda e generosa. Mas alguns terrenos apresentam desafios à semeadura. Encontramos terreno pedregoso, terreno à beira do caminho, encontramos terreno com espinhos, encontramos diversos desafios. Então agora vamos mencionar outros desafios à semeadura da palavra. Se no programa passado nós falamos do desafio do acesso à palavra de Deus, falamos do desafio das diferentes edições da Bíblia, do desafio da ausência do primeiro anúncio, o querigma, e por fim refletimos sobre o desafio da leitura fundamentalista da Bíblia. No programa de hoje nós queremos falar do 5º desafio, o desafio da prosperidade. O problema desse pensamento está no desejo de manipular a Deus, de instrumentalizá-lo. E Deus acaba se tornando um ídolo, uma espécie de marionete nas mãos de quem, pela atitude de troca, se considera fiel e apto a exigir benefícios de Deus. Às vezes, com uma autoridade que até nos espanta, chega a dizer: eu determino. Essa atitude gera contínua migração ou trânsito religioso em busca de prosperidade, onde quer que ela esteja, onde rende mais, qual igreja produz mais prosperidade. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse caso, a religião passa a ser vista como uma loja, como uma empresa, como um comércio. A crítica do documento 111, à chamada teologia da prosperidade, ao pensamento da prosperidade, é o seguinte: quem retira a cruz da pregação da palavra, acaba por retirar aquele que, por amor até o extremo, até o fim, acolheu a morte da cruz. Então nós acabamos escondendo, através da teologia da prosperidade, o sofrimento de Jesus, a teologia do sofrimento, a cruz de Jesus. O 6º desafio que nós queremos apresentar aqui como dificuldade à semeadura da palavra é o da leitura pessoal, social e ecológica da palavra de Deus. Não basta hoje apenas uma leitura pessoal da palavra de Deus. A leitura pessoal da palavra de Deus é necessária, importante, mas nós também necessitamos, nos dias de hoje, uma leitura socioambiental. E nós podemos olhar a Bíblia sobre esse prisma, sobre essa ótica. Na Bíblia há um belo equilíbrio entre o pessoal e o comunitário, entre o humano e o cósmico, entre a interioridade e a expressão.
entre a espiritualidade e o compromisso social, sobretudo o compromisso ambiental, cuidar da casa comum. Nós que somos fiéis à palavra de Deus, que a ouvimos, devemos guardar a criação de Deus, cuidar da criação de Deus, cuidar da nossa casa comum, que é a criação divina. Então, nós temos que mudar atitudes, práticas, para nos ajudar cada vez mais com a palavra de Deus, contextualizá-la nos dias e nos desafios de hoje. Um sétimo desafio que eu gostaria de estar mencionando com vocês, à luz do documento 111, é o desafio do desconhecimento da palavra de Deus. Muitas pessoas fogem da Bíblia e, embora tenham curiosidade por ela, acham-na um livro difícil, um livro estranho. As diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja de 2009 a 2023 recordaram a centralidade da palavra de Deus na vida da Igreja. A isso se chamou o pilar da palavra. Significa que o contato com a Bíblia não pode concentrar-se somente nas celebrações ou apenas aos domingos. Com a palavra de Deus na mão, todos são chamados a ir a todos os lugares, principalmente aonde ninguém quer ir. A nossa igreja orienta que a palavra de Deus tenha centralidade em todas as ações da igreja. Cada encontro ou reunião comece sempre com um texto diário da palavra de Deus. A animação bíblica da pastoral seja empenho de todos continuamente, com especial ênfase para os momentos fortes, como o mês da Bíblia, setembro, em que as atividades de leitura, interpretação, estudo são fortalecidas e impulsionadas. Também se busque, meus irmãos e minhas irmãs, a integração entre a palavra de Deus e as expressões populares da fé, especialmente a piedade mariana. É preciso também integrar a palavra de Deus e o sentir das pessoas, possibilitando maior presença da Sagrada Escritura na vida da igreja. Por fim, o último desafio, o oitavo, o que não pode ser esquecido numa leitura, numa interpretação da palavra de Deus. Uma leitura da Bíblia que queira ser coerente, autêntica, não pode esquecer 3 situações que nos desafiam nos dias de hoje: a pobreza extrema, a violência e a indiferença. Foi inclusive criado por alguns autores a seguinte expressão: aporofobia, que significa aversão, horror ao pobre. Então, os dias atuais esquecem com muita facilidade, até mesmo cristãos, desse mandato de cuidar dos pobres. Aí, meus irmãos, está um dos grandes desafios às democracias, às igrejas cristãs. Uma leitura da Bíblia que desconsidere os pobres não é uma leitura autêntica, conforme a mensagem de Jesus Cristo, que na sinagoga de Nazaré, no dia de sábado, Lucas capítulo 4, versículo 14 e seguintes, abrindo o livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo de 1 a 2, ele diz que o Espírito do Senhor o ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres, entre tantas outras ações que Jesus proclamou ali. A palavra de Deus nos mostra que algumas vezes, até mesmo os que seguem Jesus, acabam se tornando indiferentes ao clamor dos pobres, ao clamor dos doentes, dos pecadores, tentando distanciar Jesus dos pequenos. Tem gente nas nossas igrejas que, quando se fala em doentes, pobres e pecadores, viram o rosto para o outro lado. Mas eu sei que não é apenas na nossa igreja, em várias igrejas cristãs. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, ao contrário, se volta para quem sofre. Ele mesmo quis se identificar com os sofredores. Mateus capítulo 25, 31 a 45, quando fala do juízo. Se amamos a Jesus, esse amor deve se transformar em seguimento e compaixão, fazendo surgir em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Pois a palavra de Deus
deve gerar atitudes de empatia, paz e misericórdia. Portanto, nós não podemos interpretar a palavra de Deus desconsiderando a situação dos mais necessitados, porque se assim o fizermos, nós não estamos sendo autênticos com a palavra de Jesus. Nós vamos encerrando o nosso programa por aqui. Deixamos um forte e carinhoso abraço a todos vocês, um ótimo fim de semana, um fim de semana abençoado por Deus, com a celebração da palavra, a Santa Missa. Fiquem com Deus. Um forte e carinhoso abraço. Tchau, tchau.